74 foi o ano anterior ao ano da morte do Franco. Franco morreu em 75. E então, o final da década de 70 e toda a década de 80 foi um período em que a Espanha estava se recuperando desse trauma, né, que é uma ditadura. Então existia uma questão muito forte de busca de identidade. E eu acho que esse filme, ele fala muito sobre isso, porque a gente percebe duas referências muito claras. Uma é na comédia americana. O Almodóvar gostava muito do Billy Wilder e ele influenciou muito as comédias que ele faz. E a gente também vê uma referência muito clara no melodrama espanhol. Se a gente for pensar que esse filme é baseado numa peça de um francês, que eu agora me esqueci o nome dele, mas eu sei que é de um francês, assim, como é que ele junta essa referência, que é de uma peça francesa que ele vai adaptar, ele sendo fortemente influenciado pelo cinema americano, e ele vai fazer um filme tão espanhol? Porque existe essa necessidade de falar sobre si, de falar sobre a Espanha. E eu achei uma entrevista do Almodóvar que ele deu para a revista Cahiers du Cinéma, que ele fala, na verdade, sobre o contato dele com o neorrealismo italiano, quando ele viu pela primeira vez Antonioni, que é uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, mas que ele vai falar que ele se sentiu representado, que ele se via naquele filme, que ele pensava, poxa, esse filme é sobre mim, e que isso foi muito importante para ele. E quando a gente pega todos os filmes, na verdade, que essa geração dele vai fazer, a gente vê essa busca por fazer filmes que sejam sobre eles. Uma tentativa de se representar, de tentar reconstruir essa identidade que estava completamente massacrada por uma ditadura. E tudo bem, 88 esse filme, eu acho, 88, 89, é muito tempo depois, mas mesmo assim a gente ainda nota isso. Os filmes que o Almodóvar vai fazer depois, eles já vão falar sobre outras coisas. Ele tem uma discussão muito... Os filmes dele vão ficando menos engraçados, vão ficando mais pesados. Ele vai começar a falar mais de gênero, que é uma coisa que já está presente nesse filme, mas de uma outra maneira. E ele vai se afastar um pouco, mas nesse filme a gente tem o melodrama, que é uma marca da filmografia dele muito forte. E isso eu interpreto, eu não tenho certeza, eu nunca vi ele dizendo isso, mas eu interpreto como sendo uma busca de falar da Espanha. Só que falar da Espanha que está completamente dentro desse universo que a gente tem na década de 70, quando o Almodóvar estava começando a fazer cinema. Você tem o quê? O David Bowie fazendo o maior sucesso no mundo inteiro e trazendo, por exemplo, essas questões de gênero. Você tem pop art, Andy Warhol, e tudo isso vai ser absorvido pelo cinema que ele vai fazer na década posterior, porque a Espanha e ele, e tudo já não é mais uma coisa só. Existem influências múltiplas de outros países e de outras culturas na Espanha, mas mesmo assim é a Espanha. E eu acho que esse filme, para além da comédia, fala muito sobre isso. Um outro ponto que eu observo é essa questão do gênero, usando a polissemia da palavra, o gênero cinematográfico, né, da comédia, que ele trabalha muito, e a discussão de gênero, personagens femininas. Que é interessante a maneira como o Almodóvar coloca, porque ele não tem uma discussão nesse filme. Ele vai ter dois filmes, A Má Educação, que é de 2004, e Tudo Sobre Minha Mãe, que eu não lembro de que ano é, mas que são filmes que ele faz depois, já década de 90, 2000, que vão discutir gênero de uma maneira muito mais direta. Nesse filme, o que existe no Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos é a questão da mulher. A mulher é
está no título do filme, né? Mulheres à beira de um ataque de nervos. E eu acho interessante porque ele não coloca isso como sendo, eu vou discutir gênero nesse filme. Não, vou fazer um filme engraçado sobre mulheres, mas existe uma coisa de como representar a mulher, como a mulher se coloca, e vários tipos de mulheres que não se pretende ser moralista, pelo contrário, ele faz chacotas de uma série de coisas, como por exemplo da advogada feminista, que é contraditória, porque só porque ela é amante do cara, ela não vai se colocar como feminista. Não existe um discurso de, vou defender as mulheres. Mas só o fato delas estarem ali, sendo representadas, mesmo que por um homem, gera algo. E eu acho que esse algo é muito importante. Não sei, me faz pensar sobre isso, como escolher filmar essas mulheres, como você sendo mulher e assistir esse filme e pensar nessas roupas e nos enquadramentos mesmo. Você tem enquadramentos de sapatos, enquadramentos de coisas que me trazem muito essa questão de como representar as mulheres. E também tem uma coisa nesse filme que é a direção de arte, que eu até fui pesquisar quem eram os diretores de arte, porque eu acho muito difícil, porque o Almodóvar é um cineasta muito autoral. Então, a gente não tem como, esse filme é dele. Os diretores de arte, eu pesquisei, eles trabalharam, um trabalhou no Carmen, que é do Carlos Saura, e o outro trabalhou no Labirinto do Fauno. Foi a única vez que eles trabalharam com Almodóvar. E aí você percebe claramente, Carmen é um filme colorido também, mas que tem uma pegada completamente diferente, e o Labirinto do Fauno é um filme super escuro, é um filme que tem essa marca, essas cores, essa paleta, que eu fiquei até pensando que é a paleta do Fortaleza, é vermelho, azul e branco. E é muito forte, uma coisa que é do Almodóvar na direção de arte, mas mesmo assim eu acho que a gente não deve pensar nesse filme como um filme feito só por ele. Mas claramente são as questões dentro da arte que o interessam, que eu fiquei prestando atenção nos quadros, agora revendo o filme para falar sobre ele, que tem muitos quadros com uma composição de cores, a mesma cor, sei lá, tem um quadro no telefone que a Candela fala no telefone, o telefone é azul, a barra embaixo do telefone é azul, a roupa dela é azul, e isso é muito presente. Tem vários quadros que são feitos assim com o azul e com o vermelho nesse filme, o que é uma escolha que é claramente do Almodóvar e que é muito louca, se você for pensar, porque isso é aquela coisa da estética kitsch, que é algo que é muito falado quando a gente fala do estilo de filmar dele, e que seria de mau gosto, mas só que funciona. E é muito doido pensar como seria de mau gosto? A estética kitsch é considerada exatamente isso, né? O que é de mau gosto. A denominação é dada por isso, são escolhas cafonas, né? Só que são cafonas na medida que você pensa uma forma clássica de construir essas escolhas, mas todos os filmes dele são assim, tem cores muito berrantes, o vermelho é muito presente. Todos os filmes dele tem muito vermelho. Esse filme tem muito, 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 muito vermelho. Tem sempre um objeto vermelho em todas as cenas. Você não consegue nem identificar o vermelho com algum personagem. Não, tudo. Os telefones vermelhos, o despertador vermelho, o gazpacho vermelho, né? É interessante porque até a escolha da bebida, que é uma escolha um pouco narrativa nesse caso, porque a bebida, ela gera acontecimentos na história. E é uma bebida vermelha, né? Que também é uma bebida muito popular na Espanha, existe algo de cultura nisso, mas ela poderia fazer outra coisa, né? Ela poderia fazer uma sopa de outra cor, mas é uma bebida vermelha. Eu acho,
pensando com a cabeça do Almodóvar, eu imagino que seja uma crítica, sim, um deboche do feminismo, mas que tem a ver com uma coisa de criticar a hipocrisia. Porque tem... Você assistiu a Má Educação? Sim. A Má Educação é um filme dele de 2004, que ele vai falar sobre um personagem gay que se apaixona por um amiguinho e eles moram numa espécie de um negócio de padres. Eu acho que eles são órfãos. E é um filme meio autobiográfico. E a gente nota claramente uma crítica muito forte que ele faz à igreja. E que tem a ver com a... eu não lembro. Faz muito tempo que eu vi. Mas eu lembro que eles... Mas é um lugar que eles moram, né? Tipo um internato de padres, isso. E você vê sempre que ele vai falar de hipocrisia. Eu acho que é uma questão pessoal pra ele. De que ele fica... Sempre ele vai alfinetar as pessoas que são hipócritas. Você tem a personagem do Tudo Sobre Minha Mãe também, que é um homem que eu não sei nem como chamar, porque ele não é uma transexual, ele também não é uma travesti, ele é um homem que se veste de mulher, mas que se identifica ao mesmo tempo como homem e que é completamente hipócrita dentro desse mundo. Oi? Eu não sei as terminologias, eu fico com medo de falar e falar besteira, mas assim, você tem muitos personagens dentro da obra dele que vão representar de alguma maneira esse incômodo com algum tipo de hipocrisia. E eu acho que talvez seja uma... Porque assim, 88 a gente já passou da revolução sexual, a gente já passou daquela fase do primeiro impacto das feministas e está começando a se desenvolver, né? E acho que talvez haja um incômodo, e eu acho interessante isso por isso, assim, porque é um filme que fala sobre mulheres, mas que não vitimiza as mulheres. Existe um embate entre elas, existe um momento que elas estão juntas, um momento que elas estão separadas, como lidar com os homens, como se colocar diante dos homens. A solidariedade também se mostra, né? Tipo assim, ela tá lá buscando a advogada, ela diz, não, eu tava chorando por não caminho, mas eu tô aqui por conta da minha amiga. Exato. Enfim, e ela vai lá no final do filme, né, para abre aspas, salvar o brasileiro. Sim. Assim, porque ele sempre coloca nos filmes um sentimento oceânico, né? Que é aquele sentimento vindo com um narcisismo, não sei se assim eu posso dizer, mas aquele sentimento exacerbado, né? pelo outro. Sim, que tem muito a ver com... Isso acaba sempre mal. Isso é completamente a herança melodramática dele, porque é uma coisa de assistir filmes americanos e assistir melodramas espanhóis. Foi uma grande parte da formação dele e a gente vê isso muito claramente. Agora, o que eu acho interessante, pensando que a gente está produzindo cinema aqui no Ceará, que é um espaço, o Cine Refluxos é um espaço de discussão da Faculdade de Cinema, que a gente quer pensar filmes, né? E pensar esse filme, por exemplo, que é um filme que tem um apelo comercial enorme, é um filme que você passa numa sala de cinema e todo mundo vai gostar, porque é engraçado, é um filme palatável, é um filme que tem até algumas questões narrativas meio óbvias, coisas que a gente até em roteiro acha meio errado. Tudo é muito explicado, tudo é muito dado, não existe nada, é tudo feito para você entender completamente. Mas é um filme completamente autoral, que ele faz do jeito que ele quer, porque ele tem a produtora dele, junto com o irmão, que é a Eldeceu, que eu acho um nome ótimo para pensar o que são todos esses filmes, que são sempre um pouco sobre desejo. E como é que ele consegue isso, sabe? Fazer um cinema que fala sobre ele, fala sobre o país dele, mas que se comunica com o resto do mundo. A gente está aqui no Brasil assistindo e rindo, mas que é feito de uma forma, como a gente chama, de cinema independente. Então eu fico pensando que ver o resultado disso e estarmos aqui podendo pensar sobre esse filme, não sei, acho que é bom pra gente que tá querendo fazer cinema, querendo ver cinema, querendo exibir cinema na cidade.
pensar numa produção que pode se dar dessa forma. É uma coisa meio feita em família, são 2 irmãos que abriram uma produtora, num contexto de tentar trazer coisas novas, mas que ao mesmo tempo se comunicam completamente com o público. Eu acho muito importante. Penso que esse filme tem uma coisa também com o espaço, com a cidade, tem umas situações como essa coisa do mambo táxi ou dos patinadores que estão na rua. Os terroristas xiitas, que é uma coisa interessante, porque tem um filme do Billy Wilder, que é o Quanto Mais Quente Melhor, que é de 59. É até com a Marilyn Monroe, é um filme muito bom, que ele, na verdade, é o primeiro filme que vai fazer essa brincadeira da troca, que depois o Se Eu Fosse Você fez, o Sexta-feira Muito Louca fez, todos esses filmes que são homens que se comportam como mulheres, ou que se vestem de mulheres, ou qualquer coisa assim, as branquelas. E aí, esse filme, ele tem é uma comédia que tem um contexto por trás, que no caso é a máfia. E o Almodóvar vai fazer a mesma coisa, né, com As Mulheres à Beira de Ataque de Negros, que ele tem um pano de fundo que fala sobre uma situação política, que são esses terroristas xiitas, que na verdade é um problema que já vinha dessa época e que é curioso porque esse ano a gente teve Charlie, a gente teve Torres Gêmeas, a gente teve um monte de coisa que ali já estava, né? Porque na Europa essa questão islâmica é um problema muito complicado, porque tudo que a gente já sabe, né? Eles foram para lá como imigrantes, porque estavam numa situação que a própria Europa causou no país deles, e tudo isso que é muito complicado e que é, no caso, um pano de fundo para ele fazer comédia, mas que ele vai colocando essas questões, tanto as sérias como as curiosas dos comportamentos da cidade dentro do filme. E eu acho, não sei, fico pensando que é uma discussão sobre o espaço em que você está inserido dentro de um filme que é despretensioso nesse sentido. Ele não se propõe a discutir isso, ele se propõe a fazer você rir com o comportamento dessas mulheres malucas, mas na verdade ele discute. E a gente pode pensar sobre a Espanha e sobre o Brasil e sobre o que são essas próprias situações de sequestro de aviões e terroristas hoje, mesmo tanto tempo depois. Aí eu acho que é interessante porque é um momento político que permite pensar essa libertação feminina e essa construção do feminino de uma maneira menos estereotipada, né? Porque a Pepa, ela usa salto alto, ela troca de roupa de 5 em 5 minutos, ela depende do cara para respirar porque ela tá apaixonada, mas ao mesmo tempo ela é capaz de superar isso, de viver sem isso, e ela consegue ser essa personagem tridimensional, como todas são, como a outra que é super séria, super com cara de dependente, mas é virgem, mas depois, não sei, as coisas não estão tão postas nesse sentido, do mesmo jeito que ao mesmo tempo que a narrativa ela é muito colocada e tudo é muito dito, porque isso faz parte das características dos gêneros que ele aborda, as personagens não trazem isso, e dentro dessa discussão de como construir o feminino, eu acho isso fundamental. Eu acho fundamental ter esse olhar, você poder construir esse olhar, e isso só é possível, eu acho, não sei, também por causa da época em que o filme foi feito e o que estava acontecendo na Espanha e no mundo, assim. Até na própria arte, quando você pega a abertura desse filme, tem uma coisa muito pop art desses recortes, e quando você pensa, que referências são essas de arte, o que é a pop art, como é a mulher na pop art, você já vai entendendo o que é esse mundo no qual esse filme foi feito e o que é que esse mundo ainda reverbera no mundo que a gente está vivendo agora, porque no fundo a gente ainda não saiu dessa discussão, né?
de se pode a mulher ser feminista e usar salto alto, ou se não pode a mulher se apaixonar e querer que o cara fale. Isso é você, sei lá, você esperar alguma coisa das pessoas, é você ser pouco feminista. Não sei, a gente não saiu disso ainda. Então acho que é bom pensar sobre isso e pensar que isso pode ser engraçado, pensar que isso pode ser colocado de uma maneira cômica e que não perde, não sei. Acho que é interessante pensar nisso em relação... Eu escolhi, porque dá pra falar de muita coisa nesse filme, assim, dentro até da própria coisa de ser melodramático, a gente entra numa infinita discussão estética sobre o uso da música, que é sensacional, as cores e essa coisa barroca, kitsch, e o que é isso dentro da arte, como essa direção de arte é narrativa, inclusive por ser didática. Mas eu fiquei querendo puxar um pouco para essa questão de gênero, não só porque é uma coisa que o Almodóvar aborda em outros filmes, e porque historicamente é exatamente a partir desse momento que começa a se fazer presente esse tipo de discussão na arte de uma forma mais forte, mais pop, né, que é o que ele propõe, mas porque eu acho que isso, a gente está precisando pensar sobre isso, falar sobre isso e reatualizar, pensar que um filme que foi feito no final de 80, ele ainda faz tanto sentido, nesse sentido dessas questões que ele traz. Acho que a gente está precisando pensar isso e pensar comédia, porque eu acho que o filme de gênero... Existe uma discussão do cinema contemporâneo que vem, na verdade, do próprio cinema moderno, essa coisa do cinema de autor versus cinema de gênero, por causa que o cinema de gênero está ligado ao cinema industrial, né? Que eu acho que a gente poderia ultrapassar, porque os filmes de gênero se comunicam e acho que é urgente a gente conseguir se comunicar com o público e conseguir que os filmes cheguem às pessoas, para que a gente consiga exatamente produzir esses discursos, se é que a gente quer produzir discurso, mas não sei, acho que... E se vocês quiserem falar também, porque eu fico muito curiosa como é que as pessoas recebem isso, como é que as pessoas pensam, porque eu penso de uma maneira diferente pelo fato de eu estudar e de eu gostar muito de comédia e de cinema espanhol e do Almodóvar, mas acho que é algo que precisa ser pensado, a gente precisa assistir esses filmes e pensar sobre eles para conseguir produzir alguma coisa agora que os nossos contemporâneos consigam se comunicar, que é algo que eu acho que às vezes não acontece. E se a gente consegue abandonar isso, como o Almodóvar faz, um filme independente, comédia, de gênero, ao mesmo tempo comercial, tudo isso acho que traz coisas que a gente ainda precisa pensar.